ministros extraordinários da comunhão eucarística, que renovam hoje o seu sim, e aqueles que hoje estão investidos com esse ministério tão sublime em nossa igreja. Ouvintes da Cacó FM e Bicaraí Web Rádio, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, irmãos e irmãs, já estamos no terceiro domingo do Advento, conhecido como Domingo Gaudete. O que significa isso? Alegria. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. De fato, a igreja hoje nos convida a celebrar com alegria, pois o Cristo Senhor, Ele já está entre nós, se aproxima de nós. A luz de Cristo já começa a resplandecer sobre toda a humanidade. Por isso, então, hoje é esse dia onde celebramos com mais alegria, pois nós já contamos com os sinais da presença do Filho de Deus em nosso meio. A palavra de Deus que nós ouvimos, na profecia de Isaías, inicia justamente dizendo: alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio, germine e exulte de alegria e louvores. Alegrai-vos, caríssimos irmãos e irmãs. Para nós que somos cristãos, para nós que temos consciência daquilo que nós iremos celebrar no dia de Natal, de fato, nosso coração deve entrar em júbilo. Devemos, de fato, começarmos a nos alegrarmos. A alegria interna, ela expressa no externo. Ela expressa no externo. A nossa casa fica mais bonita. O nosso coração fica mais radiante. Os familiares ficam mais felizes. Os laços familiares, eles se estreitam nesse tempo do Advento, justamente para celebrarmos o Natal. Apesar de não ver externamente em nossa cidade sinais que expressam essa alegria para celebrar o Natal do Senhor, a gente não tem visto nenhum sinal, até mesmo nas casas. Poucas casas estão colocando sinais para celebrar o Natal. Eu tenho me perguntado, qual é a motivação para celebrarmos o Natal esse ano? A motivação sempre será a mesma, o nascimento de Jesus Cristo. Não importa, caríssimos irmãos e irmãs, qual crise nós estamos enfrentando. Não importa qual crise nós estamos enfrentando. Nada e ninguém nesse mundo deve tirar-nos a alegria de celebrar o nascimento do Senhor. Por isso, hoje, a palavra de Deus vem e nos diz assim: fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. É isso, caríssimos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus nos diz hoje. Devemos criar ânimo, não ter medo e começarmos então a nos prepararmos verdadeiramente para celebrarmos o nascimento do Senhor. Criar ânimo, ou seja, enche-se de vida. Ânimo, ânima, quer dizer alma, quer dizer vida em latim, e é justamente isso, enche-se de vida, pois aquele que traz vida para a humanidade já está em nosso meio. Então nós precisamos começar a externar essa preparação que está em nosso coração. Hoje é dia, de fato, de celebrarmos com esta alegria e começar a colocar essa alegria para fora. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós não podemos continuar indo para celebrar o Natal assim, esmorecidos. O Brasil perdeu a Copa, né? Não está mais lá, mas não vai tirar o nosso brilho, não vai tirar a nossa alegria, porque a nossa alegria não está em um time de futebol. A nossa alegria não está ancorada nas coisas desse mundo,
mas a nossa alegria está ancorada em Deus, e o Filho de Deus está vindo para nos visitar, está vindo para habitar em nossas casas, está vindo para transformar as nossas vidas. Então, criai ânimo, enchei-vos de alegria, e assim, caríssimos irmãos e irmãs, vede, é vosso Deus, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar, Ele que vem para nos salvar, Ele que está vindo para resgatar a humanidade desse desânimo, para tirar a humanidade desse momento tão desesperador que às vezes está vivendo. Mas nós, os cristãos, precisamos revelar para o mundo que, diante de todas as realidades que nós estamos vivendo, a razão da nossa alegria, a razão da nossa felicidade é Jesus Cristo. Então, ninguém consegue tirar a nossa felicidade, ninguém consegue tirar a nossa alegria, ninguém consegue tirar o nosso ânimo. Por isso devemos, de fato, nos animar para celebrarmos o Natal, transformar os nossos ambientes. O ambiente de trabalho precisa ser também transformado. Onde tem um cristão se preparando para celebrar o Natal, ali deve ter, caríssimos irmãos e irmãs, um sinal diferente. Você precisa ser esse sinal de que Cristo está vindo. Então, em nós, a luz de Cristo deve resplandecer para a humanidade inteira. Se o Senhor encontrar um coração preparado, a luz dele vai refletir em nosso coração e vai resplandecer os ambientes onde nós estamos. Por isso, eu já contei essa história, já falei várias vezes, mas nós precisamos cultivar um coração limpo, um coração totalmente limpo. Se você pegar um espelho sujo, cheio de impureza, de imperfeições, se você refletir ele no sol, a sujeira toda reflete também naquele ambiente. Mas se você limpa a face daquele espelho, a mesma luz que reflete naquele espelho vai ser refletida naquele ambiente. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, são os nossos corações. Se os nossos corações estiverem totalmente limpos, totalmente puros, preparados para receber a presença do Senhor, a luz de Cristo que vai refletir em nosso coração, vai resplandecer sobre os nossos familiares, vai resplandecer sobre todas as pessoas que estarão conosco, que convivem conosco. Por isso, para celebrarmos o Natal, precisamos então esvaziar os nossos corações e nos prepararmos justamente para acolher a presença do Senhor. No Evangelho, nós encontramos hoje o mérito da dúvida de João Batista. Pela segunda vez, nesse tempo do Advento, a liturgia nos traz a figura de João Batista. No domingo passado, no segundo domingo, João Batista era uma voz que clamava no deserto e chamava todos para a experiência de conversão, passar pelo batismo de conversão. Hoje, João Batista já se encontra preso. Ele está preso, mas envia os seus discípulos até Jesus com o mérito da dúvida. Por isso pede que os discípulos façam essa pergunta: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? E Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, responde da seguinte maneira: ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Jesus responde à pergunta de João Batista por meio das obras que faz. Por isso, quando alguém nos pergunta: você é cristão? Você é católico? As pessoas precisam reconhecer o nosso cristianismo, reconhecer a nossa fé de cristãos católicos pelas obras que nós fazemos. Pelas obras que nós fazemos, assim como o próprio Jesus nos ensina hoje. João Batista conservava no seu coração esse mérito da dúvida: era o Messias ou não? É ele que já está em nosso meio. E Jesus diz: vá dizer a João Batista os frutos da minha presença. Vá dizer a João Batista o que é que está acontecendo com as pessoas que vêm ao meu encontro,
assim também deve acontecer conosco, caríssimos irmãos e irmãs. Quando as pessoas nos veem como católicos, quando as pessoas nos veem como cristãos participando da missa, elas precisam ver não só a nossa presença na igreja, mas elas precisam, sobretudo, colher os frutos da nossa presença da igreja, colher os frutos da nossa participação da vida em Cristo. Por isso, hoje, ao celebrarmos a investidura dos ministros e a renovação dos outros, a palavra de Deus também serve para vocês. Quem são vocês? Quem são os ministros da comunhão eucarística em nossa paróquia? Deve dizer: vinde e vede, vê as obras, vê as ações, vê o comportamento de cristão no meio do povo, ver as atitudes de caridade no meio do povo, pois a essência do nosso ministério é o serviço, e esse serviço perpassa justamente, caríssimos irmãos e irmãs, pela a disponibilidade para o reino de Deus, e esse reino de Deus se concretiza na vida do irmão. Então, assim como Jesus responde a João Batista por meio das obras, nós, todos os cristãos, também devemos responder ao mundo com as nossas obras, pois o mundo nos pergunta sempre: quem são vocês? Que tipo de cristãos são vocês? E nós precisamos apresentar para o mundo um cristão autêntico, um católico fervoroso, um homem ou uma mulher que vive uma comunhão plena com Jesus, por meio da oração, por meio da vida sacramental, por meio da escuta e prática da palavra de Deus, e sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, por meio do exercício do mandamento deixado por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que as pessoas possam encontrar em nossa fé, encontrar em nosso cristianismo vivido, praticado, os frutos que devemos produzir no Espírito para toda a humanidade. Então, hoje, a palavra de Deus nos convida a celebrarmos a alegria do nascimento de Jesus, mas convida-nos também a darmos frutos por participarmos da vida em Cristo. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, São Tiago, na sua carta, diz assim: ficai firmes até a vinda do Senhor. Aquele que dá um sim não deve voltar atrás, não deve desanimar, não deve reclamar, mas pelo contrário, precisamos nos manter firmes. Ele está vindo, né? Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortaleceis vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei os vossos corações, fortalecei, caríssimos irmãos e irmãs, o amor que está em nosso coração, alimentai e sustentai a fé, para que de fato o Senhor nos encontre firmes, para que o Senhor nos encontre nesse caminho de santidade que Ele nos apresenta a cada dia. Por isso, não vos queixeis uns dos outros, não vamos reclamar um dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. São Tiago nos convida a fazer um passeio nas Sagradas Escrituras, para que nós nos tornemos firmes até a vinda do Senhor, para que nós possamos esperar os frutos da nossa fidelidade ao Senhor. Nós precisamos olhar, caríssimos irmãos e irmãs, para a vida dos profetas na Bíblia, para a vida dos santos. Hoje nós temos tantos santos na igreja, todos eles são modelo de fidelidade, modelo de perseverança, modelo de compromisso com o projeto de Deus, e todos eles colheram o fruto merecido da sua fidelidade e do seu compromisso com o projeto do Pai. Se nós também, caríssimos irmãos e irmãs, perseverarmos e viver com firmeza o chamado de Deus em nossa vida, com certeza nós também um dia
colheremos os frutos dessa nossa fidelidade. Peçamos a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que interceda por nós, que nos ajude a renovar o nosso sim a cada dia, que busquemos exultar ao nosso Deus com alegria e com as obras de nossas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.